Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Ex-conselheiro do Grêmio, figura importante em eleições presidenciais, advogado, homem de mídia, pai e um apaixonado pelo tricolor. Homero Bellini Júnior, que prazer em te receber aqui no programa de carrinho. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cassiano. Prazer imenso estar falando contigo. Uma honra estar participando aqui do De Carrinho. Um forte abraço para ti, para os amigos ouvintes aqui da Rádio Taquara e da região toda. Estou à tua inteira disposição, que possamos fazer um ótimo programa juntos. Vai ser muito legal, sem dúvida nenhuma. E, Homero, vamos começar falando da tua relação de amor com o Grêmio. Como ela se deu? Foi influência da família? Qual o primeiro jogo que você lembra de ter assistido, tanto pela TV como em estádio? Cassiano, minha relação com o Grêmio, eu digo essas coisas, elas são meio inexplicáveis, né? A minha mãe era colorada e a minha mãe gostava de futebol. O meu pai era gremista, mas ele era turfista, porque o meu pai tinha tido uma imensa decepção com o futebol. Meu pai era de Uruguaiana e em 1950 ele já morava em Porto Alegre e ele e 3 amigos foram no carro de um dos amigos, sei lá eu que carro era, um Cinca, alguma coisa assim, daqui até o Rio para assistir a final da Copa de 1950 no Maracanã. E a decepção que ele teve com aquela derrota foi tão grande que ele largou o futebol. Então quem me levava aos jogos do Grêmio eram 2 grandes e queridos primos, o Luiz Alberto Arregui e o Paulo Zielinski, e com eles que eu comecei a ir nos jogos, e o primeiro jogo que eu fui no Estádio Olímpico foi em 1974, uma vitória do Grêmio contra o América do Rio. O Grêmio ganhou de 2-0, 2 gols do Flecha, e ali eu já era um gremista completamente apaixonado, daqueles que ouvia rádio direto, via tudo, lia tudo sobre o Grêmio, sabia todas as escalações de cor e salteado, sofria muito porque era uma época em que ser uma criança gremista era um negócio difícil, né? Eu nasci em 66 e fui ver o Grêmio ser campeão a primeira vez em 77. A minha turma tinha 30 alunos, eram 27 colorados e 3 gremistas. Era uma época bem complicada. Me lembro que o dia mais feliz da minha infância foi o Grenal de 3-1 no Beira-Rio, em 1975. 3 gols do Zequinha para o Grêmio, uma noite que chovia o mundo. E o gol do Inter foi do Falcão. Então, uma infância que forja os gremistas fortes mesmo, né? Eu costumo brincar que aquela nossa geração que foi campeã de 77 é uma geração forte, e o título do Gauchão de 77 é, para mim, um dos mais importantes da história do Grêmio, porque eu sei o que ele significou e o que ele representou para mim. Eu costumo dizer que o torcedor que se forja na dificuldade ou que passa por ela, ele não que ele vai ter mais amor do que quem não passa, mas é um amor diferente. É uma relação com o clube diferente. E a gente vê isso em clubes menores, que não tem a dimensão de um Grêmio, de um Internacional, onde a questão da vitória do título, ela é importante, claro, mas ela é menos relevante do que o amor, do que a paixão. O clube grande, ele por vezes, se não está ganhando, o torcedor deixa de lado, não dá tanta importância. Já o clube menor não, é uma fidelização constante. E quando o clube grande enfrenta as secas, como o Grêmio enfrentou naquela época, enfrentou em épocas recentes, o Internacional da mesma forma, se percebe o quanto pode se amar uma instituição. E o teu pai estar na final da Copa de 50, apesar de um momento triste, é um registro histórico, pois o que se conta da época é que, mesmo que o Brasil tenha tomado 7-1 agora em 2014, a grande tristeza do país, teve a derrota de 82 também, mas a grande tristeza do país é aquela Copa de 50. Bom, Homero Bellini, vamos falar agora então dessas passagens de forma mais ativa dentro do Grêmio.
A gente já sabe como que se criou o seu amor pelo clube. E quando você começa a trabalhar no Grêmio, fale sobre as passagens por departamentos e os períodos delas. A minha primeira participação no Grêmio foi em 1992 no departamento jurídico. Eu sempre fui gremista, sou advogado, e uma vez eu estou caminhando no fórum aqui de Porto Alegre, e encontro um cara que é meu irmão, o Roberto Berchi. Eu sou, inclusive, padrinho da filha dele, meu irmão de vida, assim. Naquela época nós éramos amigos e tínhamos conhecidos, eu diria, e tínhamos feito karatê juntos. E ele me encontra no fórum e diz: Homero, tu é gremista, né? Eu disse: sou. Cara, nós estamos precisando de gente lá no jurídico do Grêmio, tu não topa participar? E aí lá fui eu, dia 13 de agosto de 1988, eu iniciei a minha trajetória no jurídico do Grêmio. O vice-presidente jurídico era o Flávio Albino Filho, querido amigo. Presidente Rafael Bandeira dos Santos. No ano seguinte, 93, o presidente passa a ser Fábio Koff. O vice-jurídico que assume é o André Krieger. Eu sigo no jurídico com o André, outro grande e querido amigo. E saio, acho que em agosto de 93. E aí fico afastado do jurídico do Grêmio até 99, quando, a convite de alguns grandes amigos, Admar Barreto, Antônio Vicente Martins, o próprio Roberto Berchi, já na presidência daí do presidente Guerreiro, a gente monta o departamento jurídico de 1999 e que iria com o presidente Guerreiro até 2002. Eu entro como diretor jurídico em 99, o vice-jurídico era o Antônio Vicente Martins, e em 2000 o Antônio Vicente Martins assume a vice-presidência de futebol, e o Roberto Berchi fica sendo o vice-jurídico no primeiro semestre do ano 2000, e eu fico sendo vice-presidente jurídico no segundo semestre do ano 2000. O presidente Guerreiro concorre à reeleição para 2001 e 2002 e eu sigo como vice-presidente jurídico. Então, fiquei como vice-jurídico de segundo semestre de 2000 até o final de 2002. Enfrentamos situações muito fortes, muito delicadas. Montamos um departamento jurídico assim, de altíssima qualidade. Amigos que eu levo para a vida até hoje, irmãos de vida. E, enfim, foi uma grande escola. E como departamentos que eu atuei no Grêmio foram esses, e eu fui conselheiro no período de 1995 até 2019. Uma das situações fortes que você teve que enfrentar, e a gente já debateu isso muito ao longo desses anos, foi a saída do Ronaldinho Gaúcho. Que problemão na época. E, Homero, 25 anos, portanto, de conselho deliberativo no Grêmio. Com a vivência que você já tinha de clube e os anos de ausência de títulos que o Grêmio enfrentava, você em 2 momentos decidiu ser candidato a presidente do Grêmio. Na primeira eleição, em 2012, existia concorrência de Kofi Odoni, estava polarizada. Já em 2014, houve um equilíbrio de disputa com o ex-presidente Romildo. O que te motivava a ser presidente do Grêmio? E 9 anos depois, que balanço você faz daquelas experiências? Cassiano, a opção por concorrer, ela decorre de vários fatores, né? Primeiro, obviamente, de um gremismo, de uma coisa apaixonada. Segundo, porque eu tinha sido, com outros grandes amigos, fundador do MGI, Movimento Grêmio Independente, que existe até hoje, que hoje tem inclusive 2 vice-presidentes na gestão do presidente Alberto Guerra. Nós tínhamos fundado o MGI lá em 2004 e eu era uma das lideranças do movimento. Nós já tínhamos concorrido 2 vezes à presidência com o Antônio Vicente Martins, uma em 2004 e outra em 2008. E tu sabes bem, quando tu assume uma condição de liderança num movimento tão importante, o MGI, houve um momento do Conselho Deliberativo do Grêmio, se não me engano, 2010, que o MGI chegou a ter quase 90 conselheiros, quer dizer, quase 1/3 do conselho era do MGI.
Então, quando tu assumes essas responsabilidades, quando tu te torna uma liderança, chega um momento em que tu precisa botar a cara e assumir esse papel e tu ser a frente, a voz do grupo em eleições tão importantes como as presidenciais. Então foi assim que aconteceu. Em 2012, a eleição contra Fábio Koff e Paulo Odoni, evidentemente que a gente tinha noção que era inviável o êxito na eleição. Nós fizemos muito mais para marcar uma posição naquele momento e acho que fomos muito bem sucedidos, assim, conseguimos passar a nossa ideia, o nosso projeto. E depois, na eleição de 2014, aí nós tivemos 2 anos para trabalhar um projeto efetivo de gestão. Fizemos um grande projeto de gestão, de profissionalização, conceitual para todas as áreas do clube. Mas, lamentavelmente, o associado, por N fatores, né? Vamos relembrar alguns fatores daquela eleição de 2014. O presidente Fábio Koff foi anunciado como vice de futebol, com o Duda Kreff como seu diretor de futebol, isso quase 2 meses antes da eleição. Depois, o presidente Fábio Koff anuncia a compra da Arena, uns 20 dias antes da eleição, que a Arena estava comprada, que ela era do Grêmio. Uma semana antes da eleição, 3 dias antes da eleição, o Filipão, numa entrevista coletiva, dá o seu apoio aberto ao então candidato Romildo Bolzan, pedindo que a torcida votasse nele. Então, alguns fatores eleitorais que foram importantes, além, óbvio, também da qualidade do Romildo, da capacidade dele, da capacidade do presidente Fábio Koff, do peso que ele tinha em qualquer eleição. Então, qualquer pessoa que o presidente Fábio Koff abençoasse, digamos assim, ela saltava muito na frente. E eu tinha um nome dentro do Grêmio, assim, mas eu nunca fui, digamos assim, de família histórica de gremistas. Então sempre houve uma certa resistência a pessoas que vinham, digamos assim, de fora e que não tinham esse histórico de família e de coisa. O Grêmio sempre foi um clube muito tradicional, essas coisas vieram sendo mudadas, mas isso sempre aconteceu. Então, concorremos em 2014, tínhamos uma expectativa positiva, ela não aconteceu, nós fizemos 30% dos votos. Então, assim, acho que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Eu não me arrependo em absoluto, acho que conseguimos passar para o torcedor uma mensagem que hoje a gente está conseguindo ver. Hoje, pela primeira vez, eu vejo no Grêmio uma gestão que inicia de fato fazendo uma profissionalização em todas as áreas do clube, de fato pensando dentro de um conceito de empresa, e isso é o que a gente propunha lá desde 2014, né? Então, acho que foi como tinha que ser, conseguimos passar uma mensagem importante, relevante, e o papel foi feito da forma melhor possível, não atingimos o objetivo, mas saímos de cabeça erguida. Pois é, não tenha dúvida que em uma eleição que naquele momento seria equilibrada, inclusive até com talvez uma leve vantagem sua, levando em conta que o presidente Romildo não era conhecido entre os torcedores e você era muito atuante já desde o departamento jurídico do Grêmio, depois televisão, mas quando entra na parada Luiz Felipe Scolari, o ex-presidente Fábio Koff, realmente a coisa fica desequilibrada. E Homero, como você define e avalia a gestão que foi a vencedora, a do presidente Romildo, o ex-presidente Romildo Bolzan, naquele pleito e ficou 8 anos à frente do Grêmio? Qual a sua avaliação sobre aquele período e a gestão que o ex-presidente teve? Cassiano, acho que a gestão do presidente Romildo ela tem que ter algumas avaliações importantes. Primeiro, um início bastante negativo e era esperado, de certa forma, que isso acontecesse, porque ele pegou o clube de uma gestão anterior, que tinha sido do presidente Fábio Koff, um clube que estava muito endividado. Ele teve que, inicialmente, fazer um ajuste de finanças. Então, aquele ano inicial, que foi o ano de 2015, ele foi um ano muito complicado.
Até 2016, ele foi um ano muito complicado, inclusive 2016 era quando teria a eleição, a nova eleição, e a gestão do presidente Romildo estava com muitos problemas, não tinha conseguido ganhar o Gauchão de 2015, não tinha ganho o Gauchão de 2016. E aí, eu sempre costumo dizer, a gente na vida, a gente tem que ter competência, e o presidente Romildo, obviamente, que a tem, senão não teria atingido na sua vida pessoal e profissional todos os êxitos que atingiu, mas além disso, a gente tem que ser bafejado por algumas coisas que as pessoas chamam de sorte, eu chamo de estrela. Aquele jogo do Grêmio e Atlético Paranaense na Arena, a reestreia do Renato, que o Grêmio ganha nos pênaltis, aquele jogo é um divisor de águas, porque se aquele jogo o Grêmio perde aqueles pênaltis e, portanto, não segue na Copa do Brasil, certamente o Romildo não teria se reelegido naquele ano. Então, o futebol ele tem essas coisas, o Grêmio ali ganha nos pênaltis, vai adiante, o Renato consegue consolidar uma gestão de grupo fantástico, um grupo que já tinha uma estrutura tática vinda do Roger, e o Grêmio ganha maravilhosamente bem aquela Copa do Brasil, quebra um jejum de 15 anos, aí vem a Libertadores, aí vem a Recopa e aí, evidentemente, tu consolida uma gestão de extremo êxito. E eu diria que talvez o grande equívoco do Romildo tenha sido concorrer para a última reeleição dele. Porque se ele termina as gestões naquele momento ali, ele certamente teria se eternizado como um dos maiores presidentes da história do Grêmio, um dos mais vitoriosos. A gente sabe que futebol tu não ganha para sempre, aliás, em futebol é muito mais difícil ganhar do que perder, né? Tu participa de uma competição onde 20 participam, pegando o Campeonato Brasileiro como exemplo, e só vai ganhar 19 vão perder. Então é óbvio que é muito mais fácil perder do que ganhar. E o Romildo fez uma aposta na sequência desse caminho de vitórias e, lamentavelmente, para ele, para o clube, para nós torcedores, isso não aconteceu. Mas eu acho muito injusto fazer uma avaliação do Romildo do período final, que foi o período da queda. Acho que isso é uma imensa de uma injustiça e mostra, na verdade, como o futebol pode ser cruel. A gente tem que fazer a avaliação da gestão como um todo, uma avaliação de 8 anos de gestão, e nesse todo de 8 anos, o Romildo ganhou títulos fundamentais, nos devolveu a um patamar que o Grêmio estava afastado há muito tempo. Então, assim, eu não consigo fazer essa crítica só do período ruim. Houve momentos negativos, mas, para mim, houve mais momentos positivos do que negativos. Acho que o momento final ele se complica também porque aí a gestão se perde na questão financeira, porque, óbvio, caem as receitas, a gestão fez contratações muito equivocadas, conseguiu vender jogadores a preços fantásticos e, mesmo assim, o Guerra agora assume com muitos e muitos problemas financeiros. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma avaliação desse período de 8 anos, eu diria que foi uma boa gestão. Como eu te disse, acho muito injusto a pessoa ficar marcada por uma última lembrança de quem conquistou tanta coisa importante para o clube. Perfeito, concordo contigo, e é muito legal que, por mais que por vezes se tenha concorrência em disputa, divergências no caso de correntes diferentes, mas o reconhecimento é fundamental. E é isso mesmo, foram 8 anos de gestão. Teve coisas ruins no fim, tiveram coisas boas. É importante contextualizar tudo isso. E o futebol ele é ingrato. A gente nota aí que o Romildo assumiu o Grêmio precisando corrigir problemas financeiros, corrigiu, mas no fim teve que gastou errado, acabou arrecadando menos, deixou alguns problemas, talvez não tão graves como os que ele pegou no início, mas o futebol é isso. Ainda mais quando um clube não é SAF, como é o caso do Grêmio. Clubes associativos oscilam entre patamares altos e patamares de dificuldades. E ali em 2016, aquele jogo diante do Atlético do Paraná, ele é emblemático para muitos fatores. Um deles também, o Marcelo Groy. Marcelo Groy, o Grêmio estava perdendo aquele jogo com falha do Groy.
nos pênaltis ele conseguiu reverter e depois ser campeão, se tornar ídolo. Se ele não consegue aquilo naquela noite, ele mesmo admite que talvez ali pudesse ter acabado a participação dele no Grêmio. Homero, por que você decidiu, com todo esse engajamento de clube, não ser mais conselheiro do Grêmio? Cassiano, eu decidi não ser mais conselheiro porque eu tinha sido conselheiro durante 24 anos. Eu fui 24 anos conselheiro do Grêmio, que é uma honra fantástica para qualquer gremista, tu poder, de certa forma, participar da vida do clube, conhecer as entranhas, participar de decisões, enfim, é uma honraria maravilhosa, um prazer indescritível, assim. Mas eu entendo que a vida é feita de ciclos. Acho que a gente tem que permitir que outras pessoas que não tenham tido essa oportunidade possam participar da vida do clube, possam dar a sua contribuição e possam ter esse mesmo sentimento de prazer, de honra. Então, eu já tinha sido vice-presidente, eu já tinha dado a minha contribuição ao clube de uma forma que eu julgo ter sido muito positiva, em momentos bastante difíceis. Participei ativamente da vida política do clube durante 24 anos como conselheiro, invariavelmente tomando a palavra nas reuniões de conselho, me manifestando, concorri 2 vezes à presidência. E eu achei que depois desse período todo era chegada a hora de me afastar, de deixar que outras pessoas participassem disso. E te digo que tomei a decisão correta. Hoje eu voltei a ser só um torcedor, um apaixonado torcedor, que vai a todos os jogos, que sofre, que ri, que chora, enfim. E esse afastamento da vida política do clube, ele foi muito positivo para mim. Como eu te disse, acho que dei a minha contribuição e acho que é importante a gente entender que há ciclos na vida e os ciclos têm começo, meio e fim. E acho que o meu, como partícipe da política do Grêmio, chegou ao fim. Perfeito. Estamos conversando com Homero Bellini Júnior, ex-conselheiro do Grêmio. Homero, e a comunicação? Lembro de você na Bandeirantes, hoje com muitas pessoas migrando para esse meio e sendo representantes da galera. Não é um nicho que você gosta? Sendo interessante essa pergunta sobre a questão da comunicação. Eu sou formado em Direito, sou advogado e sou formado em jornalismo também. Fiz jornalismo na Fabico da URGS. E então, assim, eu adoro essa área da comunicação. Eu trabalhei na Bandeirantes em 2 ocasiões. Primeiro eu trabalhei na rádio, no apito final, durante 3 meses, em 1995. E depois trabalhei na TV Bandeirantes, no Jogo Aberto, atual Donos da Bola, durante 3 anos, de dezembro de 2011 até outubro de 2014. E foi uma experiência fantástica. Eu adoro isso, falar de futebol, participar de programas esportivos. Tive a felicidade de participar dos programas com grandes companheiros, com quem eu fiz uma amizade espetacular, tanto na rádio como na televisão, pessoas que de alguma forma fazem parte da minha vida até hoje. Eu sempre me relacionei muito bem com os jornalistas durante todo o meu tempo de vice-jurídico do Grêmio. Eu sempre tive uma relação extremamente respeitosa e amistosa com todos da imprensa. Nunca priorizei informação para ninguém, nunca soneguei informação. Quem descobria, era mérito do jornalista. Então eu realmente adoro essa área. Foi algo muito positivo para mim ter participado. Esse nicho atual hoje do YouTube, das redes sociais, ele é fantástico. Eu acompanho muitos que derivaram para essa área e que estão se dando muito bem, sendo muito bem sucedidos. E é engraçado tu falar sobre isso, porque algumas pessoas me falam, né? Por que tu não faz o teu canal e tal? Eu não vou te dizer nunca, tá, Cassiano? Mas é uma possibilidade muito pequena. Eu acho que tu tem que ter um comprometimento muito grande para fazer isso. A partir do momento que tu estabelece um canal, que tu vai fazer manifestações e tu tem pessoas que vão ficar esperando ou as tuas lives ou os teus blocos de comentário, tu te torna responsável por isso e tu tem que cumprir algumas rotinas, né?
Eu, nesse momento, estou num momento bastante importante da minha vida profissional. Então, assim, não é algo que eu tenha como me comprometer como deve, e acho que na vida ou tu faz as coisas para fazer bem feito ou tu não faz. Então, quem sabe no futuro, mas nesse momento não é algo que eu pretenda fazer. Perfeito. E Homero, você já falou lá no comecinho que tem gostado do profissionalismo da atual gestão. E então, agora fala um pouquinho mais deste início de temporada do Grêmio. O que você tem achado? Cassiano, estou achando excelente esse início de gestão e ouso dizer que é o melhor início de gestão que eu me lembro da minha história toda de Grêmio. Um início muito promissor, contratações que me agradam imensamente, sem comentar do Soares, né? Uma jogada fantástica, com um custo pequeno para o clube diante do tamanho do jogador que é, conseguindo patrocínios, conseguindo parceiros. Então, acho que é um início fantástico. Aquilo que eu comentei numa pergunta anterior tua, a questão da profissionalização, uma gestão que está encaminhando seriamente a profissionalização, uma gestão que montou um grande conselho de administração, vice-presidentes extremamente qualificados, cada um em sua área, fazendo exatamente aquilo que conhecem, que sabem, aquilo que lhes projetou nas suas vidas profissionais. Então, eu estou realmente muito satisfeito com o início de gestão e tenho dito o seguinte, Cassiano, que a gente não sabe se vai dar certo ou não. O futebol ele pode ser muito ingrato, se a bola não entrar naquele retângulo lá, nada adianta. Mas o momento de se manifestar é agora e eu não consigo, mesmo que alguma coisa não dê certo, eu não vejo como criticar. Tudo está sendo feito da maneira correta. Tu observa que a escolha do vice-presidente de futebol, do Calef, e do diretor, do Antônio Brum, ela foi uma indicação feita pelo Guerra, que os conhecia de relacionamento pessoal, e ela foi muito criticada, que eram inexperientes, e os dois estão mostrando grande qualificação no trabalho. Da mesma forma, a escolha que ele fez do Diego Martignoni, do Edson Berwanger, para as categorias de base, pessoas que estão há anos no Grêmio, pessoas extremamente dedicadas. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gestão é muito promissora e eu confio bastante em tudo que essa gestão está fazendo e faço uma referência especial dentro dos grandes companheiros da vice-presidência, gremistas que estão lá hoje, do trabalho que está sendo feito pelo Eduardo Magriço e pelo Fábio Floriani, que eu cito porque são meus companheiros de longa data, companheiros de MGI, aquilo que eu disse, um movimento que eu ajudei a fundar lá em 2014, e eles são dois grandes expoentes dessa atual gestão. E você, apesar de não estar mais envolvido na política do clube, está sempre na arena, assistindo os jogos do Grêmio com a família. Fala dessa sua relação paternal que a gente acompanha nas redes sociais e que o Grêmio só fortalece, não é? Eu sempre brinquei, Cassiano, sobre essa coisa do gremismo, né? Eu tenho duas filhas, a Amanda, de 26, e a Bárbara, de 23. E eu sempre brinquei que aqui em casa impera a democracia para absolutamente tudo, menos para a escolha do time. A minha esposa, Flávia, é colorada, eu sou gremista fanático, e essa opção aqui em casa não existia. As gurias iriam ser gremistas. E, de fato, são gremistas. A Bárbara foi durante muito tempo a futebol comigo e com a Amanda, mas não é a praia dela, ela não curte muito. Então, ela é gremista, ela simpatiza, mas ela não vai a jogo. Mas a Amanda, que é a minha mais velha, é a minha companheira de futebol ao longo desde que nasceu, assim. A gente vai a todos os jogos. Estivemos na final lá em Lanús, vimos a queda no outro ano, estávamos no jogo da queda, como estivemos em praticamente todos os jogos, e como estivemos em praticamente todos os jogos para voltar. Então, é a minha companheira de futebol das horas boas e das horas ruins, e muitas vezes, em momentos em que eu estive desanimado, ela é que me levava para o estádio. Então, essa relação do clube de futebol, além de tudo, além da coisa da paixão,
ela evidentemente aproxima, estreita esses laços. Eu tenho uma relação hoje de amizade, de companheirismo com a minha filha, muito construída em cima do tempo todo que a gente fica sozinho, junto, nos jogos do Grêmio. Então é só mais uma das coisas que eu devo ao Grêmio. Que bacana! E para finalizar, Homero, como seu coração gremista espera ver o Grêmio ao final desta temporada? Cassiano, minha expectativa, a gente está recém, óbvio, começando uma temporada, né? Mas a minha expectativa, como eu te disse ao longo de toda a entrevista, ela é muito positiva. Eu não vou fazer sonhos muito altos, eu não vou te dizer que acho que o Grêmio vai ser campeão brasileiro, porque acho que ainda falta muito para isso. O Renato está ainda estruturando um time, ele não achou o time ideal, então vamos devagar com o andor. A minha expectativa é ganhar o Campeonato Gaúcho, acho que é muito importante para o Grêmio consolidar a hegemonia estadual. Eu tenho uma expectativa positiva de ir bastante longe na Copa do Brasil, especialmente porque Palmeiras, Flamengo, esses clubes de grande investimento, Atlético Mineiro, eles vão dividir com outras competições e sempre tem a possibilidade de ir lá pelas tantas eles começarem a botar times alternativos na Copa do Brasil. Então, tenho uma expectativa positiva na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, se nós pegarmos uma vaga para a Libertadores da América, acho que o ano se conclui muito bem e aí sim, aí para 2024 a gente pode projetar coisas bem maiores, quem sabe sonhar aí em reconquistar a América, que é um título que para nós gremistas é tão importante e relevante. Sem dúvida nenhuma, Homero Bellini Júnior, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Grande entrevista a gente teve. Então, um cara que eu tenho um carinho bastante especial e fico feliz que a gente tenha aí tido a possibilidade de trocar essa ideia e falar aí da sua grande paixão, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Sucesso sempre, Homero, e até uma próxima. Cássio, querido, eu que agradeço a honra, o prazer de ter participado contigo aqui no De Carrinho, com os amigos aí de Taquara, da região, uma região por quem eu tenho tanto carinho, onde eu estive para participar de manifestações quando das campanhas eleitorais. Também tenho muito carinho por ti, aliás, te conheci numa das idas minhas a Taquara, numa das eleições. Te desejo sempre toda sorte, imenso sucesso. Fico aqui ao teu dispor sempre. Um forte abraço para ti, para todo o pessoal da região e vamos na torcida para que o Tricolor possa conquistar coisas importantes, o que vai nos manter sempre cada vez mais alegres em cima das três cores, tá? Forte abraço, meu querido.